Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Gente, hoje a gente vai abordar um tema, um tópico bem interessante que vai trazer aqui um entendimento qualitativo, né, sobre as questões de Lean Six Sigma. Meu nome é Alessandro Lanza, eu sou Master Black Belt aqui da Upskills. E se você gostar desse nosso tema aqui, eu já direciono você para deixar o like aqui e acompanhar a gente no nosso canal aqui, tá bom? Bom, o nosso tópico hoje, gente, é um tópico bem interessante, um tópico que muita gente vem me abordando sobre esse aspecto, que são as 8 coisas que todo Green Belt precisa entender. Vocês percebam uma questão interessante aqui. Eu não estou colocando aqui as 8 coisas que todo Green Belt precisa fazer ou direcionar. É entender, gente. É como que a gente se comporta, tá? Aqui tem uma questão mais de entendimento sobre alguns aspectos que você, como Green Belt, precisa direcionar no seu dia a dia, tá certo? Primeiro, gente, que eu quero trazer aqui é que, de acordo com algumas pesquisas, né, muito importantes aí, o tipo de habilidade para resolver problema que você ganha com o Green Belt é o que as empresas de ponta de hoje mais valorizam nos futuros funcionários. E esse aspecto, ele não é à toa, tá, gente? Ele não é por um simples, olha, uma pessoa aqui agora tem uma nova qualidade, eu preciso utilizá-la. Não. Vem no seguinte sentido. O Green Belt, gente, ele é um resolvedor de problemas. Ele é uma pessoa que foi treinada para entender os problemas da empresa e mitigá-los. Perpetuar também o resultado ao longo do tempo. Então, essas são as características de um Green Belt que valorizam muito ele dentro de uma empresa. Então, se você tem aquela formação, já tem o seu certificado aí ou não, está em busca do certificado, vem com a gente que você vai angariar muitos resultados aí ao longo da sua carreira. O importante aqui é dizer o seguinte, né? Quando a gente fala de formação, engenharia, administração, entre tantas outras, você tem uma linearização de mercado. Imaginem vocês hoje quantos engenheiros são formados no Brasil ao longo do ano. Quando você tem essa expertise, esse certificado Green Belt, você tem um algo a mais. E essas pesquisas apontam para esse tipo de resolução. Ou seja, você é uma pessoa capacitada e direcionada para resolver problemas. Então, não perca essa oportunidade de implementar melhoria de processos na sua empresa. Uma outra coisa muito importante que você precisa entender. Então, número 2. Green Belts lideram projetos Six Sigma em todo o tempo. Na verdade, o tempo de aplicabilidade chega a ser parcial. Então, ele tem entre 25% e 50% do seu tempo gasto em projeto. Aqui vem um ponto muito importante. Um Green Belt, gente, normalmente, dependendo da escalabilidade que dá a empresa, ele vai se dedicar ali um tempo parcial. O que eu estou querendo dizer com isso? Você ainda continua com as suas atividades diárias, seus to-do list. Vamos supor que você é da área de compras, você é um comprador, você é uma pessoa de marketing ou qualquer outra área para ser implementada, ainda assim as suas atividades são mais do que necessárias. Então, se você é comprador, você continua executando as suas compras técnicas e parte do seu tempo vai ser destinado ao direcionamento de projetos, ok? Então, você trabalha parcialmente dentro desses projetos para buscar melhoria de processo. Um terceiro ponto muito importante entender é que essa é uma certificação que é a mais procurada de todos os níveis de belts, né? Você pode estar se perguntando, o que eu devo fazer, né? White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, Master Black Belt. Tem aqui um ponto importante, o Green Belt, gente, ele é uma das faixas mais procuradas no mercado. Por quê? Esse profissional, efetivamente, ele se destaca na implementação dos projetos. Então, não que ele seja mais importante que um Black Belt, que um Master Black Belt, que também possui as suas próprias características. Mas hoje, se você for buscar aí no mercado, essa é uma das faixas que mais são procuradas aí para a implementação em pequenas, médias e grandes empresas. O aspecto número 4, gente, o ponto número 4 aqui é que Lean Six Sigma segue aquele ditado, né? Criatividade antes do dinheiro, né? E dessa forma, o Green Belt fornece aí as ferramentas técnicas para
para apoiar a criatividade, gente, que as organizações precisam tanto e desesperadamente, né, para aumentar o lucro e reduzir custos. Aqui vem um ponto interessante, onde você, quando detém todas essas técnicas e aplicabilidade dessas ferramentas aí, você precisa entender em quais pontos aplicar e como aplicar. A primeira dica que eu dou aqui é: tenta entender qual é a estratégia da sua empresa. Isso vai facilitar bastante o seu direcionamento e o seu apoio à alta gestão. Lembrando, você está trabalhando na parte tática da empresa e é importante você entender ali quais são as diretrizes estratégicas. Com esse entendimento aí, a sua aplicabilidade vai ser muito mais efetiva, vai ser muito melhor, ok? O ponto número 5 aqui que você precisa entender: trabalhar em um projeto de Greenbelt leva a uma exposição valiosa, tanto para as pessoas quanto para os processos dentro da organização, o que aumenta a sua compreensão dos negócios e fornece conexões valiosas. Aqui, gente, tem um sentido de negócios. Você pode perceber que em nenhum momento aqui nessa colocação a pessoa tem que entender ali do DMAIC efetivamente. Não, aqui nós estamos falando de negócios, aqui nós estamos falando de exposição. Então, além do entendimento metodológico, você precisa entender do desenvolvimento da sua empresa, de quais são os nichos, quais são os principais indicadores, para que você possa contribuir cada vez mais colocando ali a exposição para o seu projeto de forma benéfica. E uma dica valiosa aqui é: um Greenbelt sozinho não desenvolve projeto nenhum. Você vai precisar de toda a cadeia produtiva, da sua equipe de projeto, dos gestores, da alta direção da empresa. Então é um jogo de ganha-ganha nesse formato, ok? Então trabalhe todos esses aspectos aí que com certeza você vai trazer excelentes frutos aí. Um ponto número 6 aqui que eu quero trazer para vocês é que as ferramentas Lean Six Sigma sozinha não sustentam resultado, gente, não sustentam mudanças ao longo do tempo. A gente está falando aqui sobre pessoas, tá? Dessa forma você aprende a implementar mudanças bem-sucedidas, colaborando com as pessoas certas e tratando com respeito. O ponto aqui, gente, para a gente refletir aqui é que um projeto, fazendo um gancho com o aspecto número 5, né, com o ponto número 5, aqui você não vai entregar resultado sozinho de forma alguma, não é só ferramenta, não é só aplicabilidade, aqui você precisa de pessoas. E é nesse momento onde a sua liderança, o seu comportamento, o seu direcionamento vai fazer toda a diferença. Então aqui você precisa efetivamente aplicar o seu processo como líder, o seu direcionamento, a sua liderança, o seu entendimento sobre a equipe, sobre os negócios. Então implemente aqui a liderança sobre pessoas, né? Como que você direciona todos esses fatores, tá certo? Bom, esse foi o aspecto número 6 aqui, gente. E o 7, o currículo de treinamento Six Sigma Green Belt, gente, varia de empresa para empresa. Então tem algumas empresas que colocam informação bem completa, como por exemplo, desenvolver o curso em tantas horas, mais implementação de projeto de tantos meses. E aí depende da carga de empresa para implementação. Algumas empresas, gente, possuem o certificado ASQ, tá? De qualidade. Outras da empresa CSSC, da Council for Six Sigma Certification, que são empresas que comprovam a qualidade da implementação. Se você tem aí no seu certificado algum desses símbolos aí que a gente acabou de comentar, parabéns, porque é uma empresa que certifica com empresas que estão qualitativamente direcionando ali a certificação, tá certo? Então isso é muito importante. E varia de empresa para empresa, tá certo? Ponto número 8 aqui, o último ponto que a gente precisa entender aqui para direcionar. Uma pessoa boa não consegue trabalhar bem com um processo ruim. E o Green Belt se concentra em direcionar, né, em consertar, né, em melhorar esse tipo de processo. Sem culpar pessoas, sem apontar dedos, sem trazer um mal-estar. Imaginem vocês o seguinte: o processo já é ruim. Então você não precisa apontar dedo para ninguém. Como o próprio Deming dizia, né? Mais de 85% das falhas são registradas nos processos e não nas pessoas. Então, ao invés de você ficar buscando nomes, né, e direcionamento, né, olha, apontar o dedo é a área XPTO, é a pessoa A, B ou C,
Procure entender o processo que essas pessoas vivenciam no seu dia a dia para entender ali o comportamento dos resultados, ok? Então, o problema não está nas pessoas, e sim nos processos. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aqui desse nosso bate-papo. Nós traremos aí outros insights para vocês, né? Outros pontos aqui de questionamento. Segue a gente aqui na página, aqui embaixo, vocês vão ter o link para o nosso White Belt, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse universo de melhoria contínua. E eu te aguardo na nossa próxima videoaula. Um forte abraço a todos, até mais.